Boa tarde, deixa eu ver aqui. Boa tarde todo mundo. Boa tarde nesse domingão. Como é que vocês estão? Botei aqui numa luz para ficar mais claro. Deixa eu ajeitar aqui. Tem aqui perto da janela de casa. Boa tarde, estão me escutando bem? Eita. Boa tarde, boa tarde. Muita gente boa entrando. Já almoçaram, já? Alguns já devem ter almoçado, a maioria, 2 horas, não é? Mas no domingo a gente faz tudo um pouco fora de horário, né? Como é que vocês estão? Deixa eu ver. Damares, Mayra, você é luz, eu sou aqui do Paraná. Um beijo, querida. Tânia Ribeiro de Franca, Bruna Dutra, um beijo, querida. Nossos amigos do Secal, um beijo. Célia de Campinas, São Paulo, um beijo. Suzana disse que ainda tá no forno, não é? A gente faz tudo um pouco fora de horário no domingo, né? Amor para a eternidade, um beijo pro meu Joe, pra minha Cacau, para todos que fazem parte ali do Amor para a Eternidade, não é? Um beijo para dona Neta, para dona Dilma, para dona Vânia, um beijo para Fátima Phelps, um beijo para o amor que não se mede, um beijo para vocês, meus amigos, sementes de luz, um beijo para todos vocês que estão aqui sempre, né, conosco. O Jonathan tá falando que vai no cinema ver, não é? É o filme. Arquidesign Indianápolis, Goiás. Eu, Kênia Maria, um beijo para vocês. Luciane, Paz e Luz, querida Mayra, um beijo, querida Gisele, boa tarde. Márcia Nogueira, boa tarde. Muitos entrando, né? Marli de Guarulhos, Niterói, no Rio de Janeiro. Alex, muita luz a todos, é verdade. Célia, mãe da Lorna, um beijo, querida. Fefe Conrado, Tatiana, diz que já assistiu o filme, né? Juliana Prado também diz que já assistiu o filme. Gilmara Mundim, boa tarde, querida. Daniela Neves, conta um pouco do filme. Síria Marinho, boa tarde, está em Portugal. Um beijo para o meu povo de Portugal. Jordana, Santa Catarina. Ariane, de São Paulo. Danila, de Niterói. Um abraço para Rio Preto, em Minas Gerais. Lucimar. Morgana, boa tarde. Claudeci, um beijo, não perco nenhuma live sua. Muito obrigada, querida. Rejane de Salvador. Daniele Cristóvão. Sandra de Londrina, no Paraná. Nena do Piauí. A gente tem gente aqui, ó, do Brasil inteiro. De fora, né, também do Brasil. Viu que a gente tem os amigos em Portugal. E olha, parece que tem uma negociação aí para que eu esteja em Portugal nesse ano ainda, tá bom? Fiquem atentos aí. Vai depender muito do meu trabalho profissional, de como eu vou ver, como fazer para estar lá, tá bom? Estamos aí tentando organizar todas as coisas. Eu, Thaísa Santos, um beijo. Campina Grande, Rinaldo. Elton, Joyce, um beijo. Muito obrigada, viu? Pois bem, amanhã eu volto a trabalhar, como vocês sabem. E sempre minhas férias acabam e fica mais difícil entrar todos os dias, mas eu vou fazer, vou tentar mesmo fazer isso que a gente já vem fazendo. É bom porque a gente vai se comunicando, né? A gente vai trabalhando, é meio de psicografia, é uma oportunidade que eu tenho de ficar perto, né, de vocês, perto também dos entes queridos. Vou aproveitar para dar o recado da dona Joana e do Matheus, são mãe e filho, sofreram um acidente de moto juntos, não é? Um carro pegou a moto em que eles estavam, voltando, e então desencarnaram disso, mas eu quero dizer para a família que a dona Joana e o Matheus estão bem, foram socorridos, estão em tratamento, mas que logo logo eles vão ser liberados para visitação de família, tá bom? Para visitação dos parentes, mas estão bem. Vamos ver aqui. Hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês, tá bom? A gente vai dar uma lida também no Diário Estoico, como a gente vem fazendo. Deixa eu ver. Vanessa Santos. Mayra, um médio lembra de suas vidas passadas? Sabe o que tem que resgatar aqui? Vanessa, há alguns médios
que lembram mais. Há uma memória espiritual em cada um de nós, não só nos médios, mas em todos nós, em vocês, em mim, nos outros médios. Nós temos uma memória espiritual que são resquícios das nossas vidas e do que nós cometemos e também do compromisso que nós fizemos no compromisso reencarnatório. Nós temos esse resquício de lembranças, isso é fato. Mas algumas pessoas têm uma habilidade, uma função de lembrar um pouco mais. Só que no fundo, todos nós sabemos qual caminho nós temos que seguir. Em que pese muitas vezes, ao longo desse caminho, a gente se distanciar ou a gente acreditar que não sabe ou ficar confuso, nós temos sinais que são dados pela espiritualidade e que te empurram para esse caminho, para o caminho que você deve trilhar. Acontece que o caminho que nós devemos trilhar, o resgate que nós devemos fazer, nunca é o que nós gostaríamos. Não é o que a gente queria nesse corpo, nesse momento. Você fez esse compromisso lá atrás, em um outro plano, numa outra vivência. Então, quando você vem para este plano, esse compromisso não te parece muito bom. E aí você acaba se distanciando ou se negando, fechando os olhos espirituais para não ver. Então, sim, alguns médios lembram das suas vidas passadas, alguns mentores falam sobre essas vidas passadas, se tiver um objetivo de o porquê ele saber das suas vidas passadas e do motivo do seu resgate. Algumas outras pessoas fazem uma espécie de regressão, o que ao meu ver é muito perigoso, porque você tem que estar muito preparado espiritualmente para lidar com o que você foi ou com o que você fez. Se você retorna para este plano, a sua grande probabilidade é que seja para resgate, pouquíssimos são por missão. Então, é muito perigoso você querer saber o que você foi se você não souber lidar com essa informação. Tudo na vida da gente é ter a informação e saber como agir diante dela. Por isso que a gente diz que a ignorância é uma dádiva. Às vezes o não saber, como por exemplo, não saber a data da nossa morte, faz com que a gente possa viver. Muitos de nós, se soubéssemos exatamente a data da nossa morte, em vez de viver como deveríamos, a gente começa a parar de viver, porque nada mais vai fazer sentido, já que em determinada data você desencarnará. Então, a ignorância muitas vezes é uma dádiva sim. Eu posso falar por mim, sei muito pouco sobre quem fui, sobre vidas passadas, e tenho algumas poucas memórias do meu resgate, e é nessas memórias, na confiança do que eu tenho que fazer, que eu sigo a minha vida. Mas se eu tiver a oportunidade de saber, eu não quero. Porque eu não sei se eu sei lidar, e eu já tenho esta encarnação para cuidar. Já me basta essa que é palpável e que eu tenho que lidar. Eu não posso arruinar com essa daqui. Então, eu foco nessa daqui. Mas é possível sim, tá, querida? É possível que o médium saiba. Rinaldo, Mayra, pode me tirar uma dúvida? Por que os espíritos, quando se comunicam, não falam qual colônia estão? Por favor, se puder me tirar essa dúvida. Rinaldo, um beijo, querida. Boa tarde. Olha, alguns espíritos falam em que colônia estão. Alguns espíritos falam sim. Se essa mensagem, se essa informação tiver um objetivo também. Toda comunicação que é feita pelo plano espiritual com o plano material há de se ter um objetivo. Não pode ser só curiosidade, não pode ser apenas para que a gente saiba de algo que a gente não tem nenhuma funcionalidade nesta informação. Mas alguns espíritos contam, fazem questão nas suas cartas ou na conversa que tem com as famílias de dizerem qual a colônia estão. Outra coisa, nem sempre estão em colônias. Há um processo que tem que se passar ainda. Espera aí que tem gente me ligando, é Zuleide. Zuleide, eu tô no ao vivo, alguém avisa a Zuleide. Então, olha só, alguns espíritos não estão em colônias ainda. Estão, né? Estão em ambulatórios, em hospitais. Estão ainda em resgate, estão ainda em tratamento, estão dentro dos alojamentos, estão ainda esperando tudo acontecer, ser determinado
estudar, trabalhar, se curar, aqueles que aceitam o caminho que tem que seguir, para tão só depois, no momento certo, serem resgatados, serem trazidos a família até eles. Então, nem sempre eles estão em colônias. E geralmente, vocês perguntam mais pelos recém-desencarnados, às vezes até muito recém. Alguns demoram mais, outros menos para irem para os lares, onde eles ficarão, esperando ou uma reencarnação ou não vão mais reencarnar e convivendo com os familiares. Então é muito complicado, né? É muito complicado porque é uma informação que parece ser uma informação pequena, mas é uma grande informação e tem que ter um objetivo, né? Assim, eu posso falar, por exemplo, pelo meu mentor, que fica numa colônia que chama Lírio dos Vales. Então, geralmente as pessoas que eu atendo dessa colônia, eu já sei que são de lá. Alguns espíritos são dessa mesma colônia e vêm para psicografar, ou vêm para conversar, ou para dar recado. Então, esse fica mais fácil. Mas também não é toda família que pergunta sobre colônia, tá? Não é toda família que pergunta em que colônia estão. Mas até nos livros de Chico, até em outras bibliografias, você pode ver que alguns espíritos dizem, alguns não sabem, alguns estão ainda tratando, tá bom? Sempre que eu sei ou que eu acho que a família quer saber, eu procuro falar com as famílias, mas isso é para as famílias, né? É para as famílias. Caxambu, Liliane, um beijo, querida. Patricinha, te amo tanto, você me salvou do suicídio. Ei, Patricinha, da outra vez você me emocionou muito com essa mensagem, né? E eu sempre me pego muito vendo esses feedbacks de vocês. Na verdade, você se salvou, você acordou, você reagiu, você foi forte, você lutou. Mas eu fico muito grata que eu tenha feito parte, nem que seja 0,1% dessa sua força, que eu tenha participação nessa sua força de seguir, viu? E eu quero que você continue assim, sendo forte para seguir, porque essa vida aqui nesse plano vai nos dar muitos obstáculos, imensos obstáculos, sabe? E não é só você, todos nós, em vez em quando, pensamos em desistir de alguma coisa. Só que a gente nunca pode desistir da vida. Ela é o único instrumento que a gente tem para resgatar, mesmo com dificuldade, e retornar numa próxima um pouco melhor, até que a gente alcance a evolução. Mas eu agradeço muito, muito, muito poder participar um pouquinho da vida de vocês e também dessa sua fortaleza, viu? Dani Quitana. Quando sonhamos com um ente desencarnado, pode-se considerar uma visita? Sim, pode-se sim. Nós acreditamos que os sonhos são sempre desdobramentos e encontros, maneiras que eles encontram de estar próximos à família e de abraçá-los e conversar. Tem que ter uma consciência em que tipo de sonho você está tendo. Vou dar um exemplo. Uma mãe, quando ela acaba de entregar o filho à pátria espiritual, ela tem uma grande dor. Ainda não é saudade. O início é sempre uma grande dor. Uma outra é exceção, já inicia só com a saudade, mas geralmente é muita dor, né? Primeiramente, muita dor. Então, naquele momento de dor, o cérebro também trabalha, o subconsciente também trabalha, né? E os espíritos obsessores e espíritos que buscam, né, prejudicar os outros, eles também trabalham em função disso. Então, é normal que essas pessoas, quanto mais dores elas tenham um certo tipo de sonho, porque são influenciadas ou pelo seu subconsciente, pela sua memória, né, pelo que pensa o dia inteiro, ou também pelos espíritos obsessores em alguns casos. Então, você pode ver que algumas mães ou algumas esposas, enfim, algumas pessoas falam que sonharam com essas pessoas em um lugar com muita lama, com muita sede, pedindo água, chorando, pedindo socorro ou perdão. E entram em desespero, né? Entram em desespero muito grande. Imaginar que os seus entes estão naquela situação. E não é a realidade, nem sempre isso acontece. A grande maioria desses sonhos são frutos da dor, frutos da saudade. O sonho que é encontro é aquele que ele vem também como objetivo. Te abraça, te beija, te pede um perdão de forma amorosa, ou te diz algum aviso que você precisa saber e que não deu tempo de falar antes de desencarnar. Tem que saber diferenciar os sonhos do que é fruto da dor, né? Do que é fruto da dor, tá bom?
Quando eu era evangélica, tinha um cooperador que quando as pessoas iam contar alguns sonhos para ele, eu sorria muito disso, né? Porque é, ele dizia assim, as pessoas contavam um sonho, irmão, o que é que significa, né? É, o que é que significa a gente sonhar com tal coisa? Aí ele dizia assim, é porque você foi dormir com o bucho cheio. Aí você sonhou assim. E eu sorria muito, porque, no fundo, aquela forma dele falar era essa que eu estou dizendo para vocês. Às vezes é só fruto do nosso pensamento, fruto da nossa vivência durante o dia, fruto do que você viu. Você fica sugestionado e às vezes sonha. Tá bom? Ana Paula, Mayra Rocha, já é a segunda tentativa de suicidai-vos. Não sei, não sei. Procurei ajuda psicológica, psiquiatria, por favor, me dá uma ajuda, deve ser. Ana, eu não entendi se é você, se é algum ente seu. Mas olha só, existe aqui nesse plano qualquer um de nós. Vamos começar sendo sinceros, para a gente poder entrar dentro da sinceridade dos nossos irmãos que estão passando por um processo. Uma live eu falei sobre depressão. Em outra live eu já falei sobre traumas e sobre outras coisas, ansiedade e uma mistura de tudo, de preconceitos, né? De situações que a gente poderia evitar e a gente acaba até trazendo à tona coisas piores. Então, mas eu vou falar, vamos começar falando exatamente sobre isso, sobre depressão. Somos milhões, milhões no Brasil, né? Se eu não me engano, é 13 milhões, mas eu não me lembro esse número correto. Na época da live, eu entrei para ver, né, junto na OMS, esses números. Então, nós temos muitas pessoas enfrentando suas tristezas, enfrentando uma falta de preenchimento na vida, um vazio. E nós todos temos esse vazio. Uma hora ou outra, nós vamos enfrentar o vazio de uma vida cheia. Muitas vezes nós trabalhamos, nós estudamos, nós convivemos com as pessoas porque nós temos o convívio social, nós vamos às nossas igrejas, os nossos templos, nosso centro espírita, né? Nós vamos, estamos cheios de compromissos, mas estamos com um vazio muito grande, porque esse vazio é justamente fruto da falta do nosso autoconhecimento. A gente não se conhece, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que nos machucam nós mesmos, que nós somos nossos piores inimigos, mas também a gente faz coisas que deixam as outras pessoas, a gente dá a oportunidade das outras pessoas nos frustrarem, né, nos deixarem triste. E muitas coisas na nossa vida se agregam para que a gente, nesse momento, tenha, né, nesse momento tenha essa sensação de tristeza eterna de que a vida não vale a pena. Eu comecei dizendo isso para dizer para vocês que todos nós temos e podemos passar por isso. Em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir de alguma coisa ou de você mesmo? Eu já pensei em desistir da minha caminhada, né? No início eu pensei, mas será que é isso que eu quero para mim? Será que é isso? Será que minha vida vai ser essa? Minha vida vai ser esse sofrimento, né? Vai ser esse sofrimento de todos os meses. Eu sou uma pessoa extremamente controlada nas minhas finanças, por saber que eu não tenho muito, mas eu controlo dentro da minha estabilidade. Só que todos os meses eu acordo devendo vários mil. Eu acordo devendo 50 mil, 60 mil, 70 mil, todo início de mês, na Casa da Caridade, que é no meu nome, que é o meu nome que está ali, de forma material administrativa. Sou eu, Mayra, que devo. Então, no início, além dessas lutas que você tem que enfrentar, né? Você tem que enfrentar as lutas da mediunidade. É verdade, não é verdade. Eu acredito, eu não acredito. Enfim, é branca, é preta, é azul, é rosa, é vermelha, tá gorda, tá magra, tá baixa, tá alta. Falou bem sobre o tema, não falou bem, concordo. Bom, enfim, você enfrenta uma tonelada de coisas. Eu enfrentei nessa minha parte. Você pode enfrentar todos os dias, às vezes dentro da sua casa.
Às vezes você enfrenta com a sua família, uma família que não te dá a mão, né? Uma família que não te apoia nos seus sonhos, uma família que te procura apenas se você tiver uma grande utilidade. A gente também já falou que até aí não tem problema. Ser útil às pessoas é o certo. A gente é que tem que trabalhar isso na gente, mas esse sentimento todo surge ao longo da vida. Amizades verdadeiras, amizades falsas, amizade no trabalho, fofoca no trabalho. Tudo isso são pequenos problemas que, quando juntos, se tornam enormes. E todo mundo passa por isso. Uma separação conjugal, a morte de alguém que você tanto ama, e a vida parece que vai perdendo um pouco de significado. Até que alguns de nós chegam no limite do que eles pensavam e pensam em tirar sua própria vida. Todos nós temos que vigiar nossos sentimentos, nossas sensações, porque todos nós estamos fadados a enfrentar o nosso próprio espelho. E não é fácil. Agora, nós vivemos, muita gente fala assim, muita gente fala que depressão é frescura. Por quê? Por conta de um costume, por conta de que os nossos antepassados, não vão longe, na época dos nossos pais, as pessoas eram obrigadas a curarem os seus traumas bruscamente, ou não curarem, apenas passar por cima deles. E aí era um ciclo, né, um ciclo vicioso em que eles passavam para a gente. Então eu li uma vez dentro de um dos meus livros de psicologia que nós somos uma geração que vai a psicólogos, e graças a Deus. Por quê? Porque por que nós somos uma geração que procura a psicologia, que procura a psiquiatria, que procura a espiritualidade? Porque nós viemos de uma outra geração não cuidada. Nós viemos de uma outra geração que não teve essa oportunidade, né? Que não teve essa oportunidade, até em questão médica, em questão material. Não teve essa oportunidade. Então, foi uma geração não tratada que passou para a nova geração esses procedimentos. Não por maldade, não porque quer, mas é isso, é um ciclo. E agora a gente está tentando, nesta geração, trazer para a próxima que é importante cuidar do seu psicológico, do seu físico e do seu espiritual. Porque depressão não é besteira, depressão não é frescura, depressão é uma doença. Inclusive, já pode ser considerado uma pandemia também, porque está no mundo inteiro. São pessoas que não estão sabendo lidar com elas mesmas. Nós, às vezes, não sabemos lidar conosco, mas muitas vezes nós não sabemos lidar com a ruindade, com a maldade, ou com a crueldade, ou com a frieza dos outros. Portanto, é importante que a gente também se trabalhe para moldar o que nós somos, moldar os nossos comportamentos com os nossos irmãos, que podem determinar uma cura ou podem determinar um fracasso deles próprios. E nós também teremos a nossa parcela de culpa ali imposta. Então, o que eu posso dizer para você é que sua vida aqui neste plano é muito valiosa. Não só para você, mas para Deus. Você é uma criação de Deus, perfeita e sincera como todas as criações dele. E ele te deu o presente de vivenciar essa experiência terrestre. Qualquer vida e toda vida vale a pena. Talvez a gente nem todos os dias saiba como caminhar dentro dela. Talvez nem todos os dias a gente pode ser feliz. Mas a gente pode aprender a ter pequenos momentos de felicidade cotidianamente. A gente pode aprender que muitas vezes nos doar ao próximo faz com que a gente sinta preenchido esse vazio de uma vida cheia. Tá faltando algo que você precisa descobrir ali, mas você não vai descobrir desistindo. Só fracassa quem desiste. Quem luta, quem corre atrás, já é vitorioso. E Deus ama a sua alma. Deus ama a sua alma. A espiritualidade te acolhe, te visita. Então por quê? Porque nessa altura da vida, desistir de algo tão valioso, que muitas pessoas lutam. Hoje nós temos a oportunidade que muitas pessoas, no dia de hoje, perderão. O retornar à pátria espiritual.
Esse plano é um plano de expiação. E a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer disso. Por quê, Mayra? Porque se você esquece disso, você cria uma ilusão ilógica de que veio aqui só para passar coisas boas, felicidade, e não é isso. Você precisa ser forte e aprender a passar pelas expiações. As expiações que nossas escolhas nos trouxeram. Mas você vai ser vitoriosa, se não desistir. E saiba que a vida não termina. Até porque não é morrer que as pessoas que tiram a vida querem. Elas não querem morrer. Elas querem tirar a dor e o vazio. Não é morrer que elas querem. Não é deixar de viver. É tirar a dor e o vazio. Então, enquanto nós ainda estamos aqui podendo conversar sobre isso, nós podemos ressignificar a nossa vida. Talvez algumas escolhas para ressignificar sejam muito, muito difíceis. Talvez você tenha que deixar para trás coisas, situações e pessoas. Talvez você vai ter que abandonar ciclos, amizades, família. Mas você vai lutar por você e para você. Porque você não é um objeto, você não é algo à toa. Você é um filho de Deus e Deus ama a sua alma. Eu quero que vocês todos tenham muita força, assim como eu, para lutar, para orar e vigiar e saber que enquanto nós estivermos aqui, nós somos vencedores também. Não importa se as coisas saíram como a gente, se não saíram como a gente esperava. Vão sair do jeito que tem que ser. E nós não vamos pedir a Deus que essas coisas passem. Nós vamos pedir a Deus força para passarmos por ela. A vida não termina. A vida não termina aqui. Tá bom? E o mês de janeiro é um mês branco que chamam, gente? Confirma, mas eu acho que é justamente sobre isso, sobre doenças mentais. É muito importante, mas é muito importante mesmo falar sobre esse assunto. Não fazer dele um tabu. Saber reconhecer nas pessoas, né? Saber reconhecer nas pessoas essas nossas imperfeições, essas nossas fraquezas, porque nós somos fracos de vez em quando. E tá tudo bem. Admitir nossas fraquezas é saber lidar com elas. É saber que nós teremos fraquezas, mas nós nos fortaleceremos, tá certo? O que é válido para você, amada, é válido para todo mundo e para mim também. Sempre que eu penso em desistir agora, de qualquer coisa eu penso, desistir vai resolver? A resposta vai ser sempre não. Sempre não. A única desistência que é válida na vida da gente é naquilo que a gente segue errando. É naquilo que a gente segue fazendo, sabendo que é errado. E de repente a gente acorda para o mundo espiritual. Essa é a única desistência válida. O restante é luta, é força. E vai ter dia que você vai ter mais força. E vai ter dia que você vai estar mais fraca. É saber equilibrar esses dias, tá bom? Leila Cordeiro, meu amor, um beijo, que saudade de você. Vamos sim, pode conversar com o Everton pra gente já marcar outra live, tá bom? Topo sim. A voz é o Instagram, viu, gente? Já tem tempo que ele tá assim, né? Em vez em quando a voz muda. Pode ser minha conexão, eu moro longe, assim, é um pouco longe da cidade. É uns condomínios que são mais longe. E tá chovendo em Brasília, então a internet já não é muito boa, né? Pode ser isso aí também. Podem fazer mais perguntas, gente. Lohane, Mayra, como saber que estamos seguindo o plano reencarnatório? É uma excelente pergunta, viu? Porque por bom tempo, a maioria de nós não sabemos se nós estamos no caminho certo. Mas às vezes a gente não está no caminho certo do que a gente planejou, mas você sabe pelos frutos que esse caminho que você tomou é correto também. Então, o mais importante não é saber se eu estou cumprindo com exatidão o plano reencarnatório que eu fiz, mas se de alguma forma a minha caminhada está gerando bons frutos para o meu caminhar e para a humanidade, não é? Eu também estou no caminho certo. Eu, Mayra Rocha, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu iniciei, a psicografia não era
a minha missão, não era o meu plano reencarnatório. E eu sentia isso, eu sabia que não era. Então eu dava muitos recados, só que os recados começaram a ficar longos, muito longos. Até o dia que o mentor da psicografia, que já havia feito psicografia, já havia lidado com isso, chegou num momento muito difícil da minha vida, que eu já disse para vocês, na UTI do meu filho, e me fez essa proposta de fazer a psicografia. Porque, na visão dele, precisávamos de mais médios psicógrafos neste plano. E eu aceitei por os motivos que eu já contei para vocês, né? E estou até hoje. Então, para você ter uma noção, certamente a psicografia não fazia parte da minha rota. Tanto é que algumas pessoas hoje questionam se o que eu faço pode ser chamado de psicografia, porque eu não incorporo. Eu não incorporo, né? Então eu só escuto e escrevo o que eu escuto. Entenderam? Então, deixa eu ver aqui. Então, às vezes a gente não está no plano reencarnatório, mas a gente está num plano e numa missão que atende também às expectativas divinas e espirituais, tá bom? Alguém perguntou se eu respondo aleatório? É aleatório, tá? Eu não consigo responder todas as perguntas, não. Aí vocês vão passando aí, eu vejo às vezes muita pergunta, depois eu não sei o nome, mas eu vou pegando umas perguntas sobre doutrina. É aleatório, tá, gente? Perguntaram sobre a psicografia, talvez seja isso. A psicografia vai ocorrer dia 24 de fevereiro, certo? 24 de fevereiro. É verdade, a Cristiane falou, aleatório não é. Realmente, assim, aleatório é o jeito de falar, né? Eu vou pegando algumas coisas que eu vou vendo, mas é sempre o que a espiritualidade toca no momento. Tanto é que a gente começa falando sobre uma coisa e acaba falando sobre muitas outras, né? Então, psicografia, 24 de fevereiro, certo? As inscrições já ocorreram em janeiro. A psicografia será dia 24 de fevereiro. Me parece que já começaram as confirmações. Por que das confirmações? Porque se você desistir, existe uma fila esperando para participar. Por isso que a gente faz as confirmações. E por isso que é tão importante, né? É tão importante que você confirme ou aplique a sua desistência para deixar outras pessoas terem oportunidade de participar da psicografia, tá bom? 24, psicografia. Semana que vem, dia 30, tem Eduardo Gibelli, uma live conosco. Tem Eduardo Gibelli, uma live conosco aqui, certo? Dia 3 de fevereiro, tem Despertar comigo na casa presencial e também online, tá bom? Então, o Everton vai colocar, né? O Everton vai colocar lá para vocês o calendário e a gente vai seguindo. Tem muita coisa na casa. Não sei se vocês estão acompanhando. A psicologia já voltou, gente. Começa a ligar lá, dá o nome. A psicologia já retornou. Você é do Brasil inteiro. Ligue lá. Às vezes tem fila de espera, porque estamos com menos psicólogos no momento. E também estamos aceitando voluntários psicólogos na casa. O Rafael é o apoiador do projeto, está fazendo um plano de projeto lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Então, se você quiser participar, deixe sua mensagem no direct para o Rafael entrar em contato com vocês. E você é do Brasil inteiro que precisa de psicologia, uma psicologia amorosa, uma psicologia que atenda também o seu espiritual, procurem a Casa da Caridade. Nós estamos lá justamente para atender vocês, tá bom? Tem o atendimento fraterno com Flamarion nas terças e quintas de manhã. É atendimento fraterno muito bom. Flamarion é um dos participantes da FEB aqui de Brasília também, um palestrante assíduo, um trabalhador da Casa da Caridade também, né? E ele atende muito bem, é muito amoroso, muito espiritual. Terças e quintas pela manhã. Tem a psicologia. Nas terças e quintas à noite tem os estudos da doutrina espírita,
certo? Terças e quintas à noite. Na quarta-feira são sempre os trabalhos de passe, cura e revelação, com os médios de várias doutrinas que fazem a incorporação e aplicam o passe nas quartas-feiras. Algumas vezes, de 15 em 15 dias, nessas mesmas quartas-feiras também tem live com vários irmãos de vários centros espíritas, palestrantes, tá bom? Meus despertares são sempre assim, sempre que o Daniel quer, às vezes na sexta, às vezes na quarta, às vezes no sábado. Esse mês vai ser no sábado, dia 3, tá bom? Dia 3. Segunda-feira tem o terço com Everton à noite e domingo à noite tem as meninas com o Evangelho no lar. A casa funciona de 8 a meio-dia, de 2 às 6 horas, todos os dias e no sábado de 8 a 1 hora da tarde, tá bom? Trabalho de caridade, todo dia, o dia inteiro. Tem projeto, coisas saindo, gente recebendo, tá bom? Podem visitar a casa, tem sempre as meninas, as recepcionistas voluntárias que ficam lá na frente para te atender, para mostrar a casa. E se eu estiver lá, eu atendo com o maior prazer do mundo, viu? Deixa eu ver. Alguém falou, deixa eu ver, falando de espiritualidade, um beijo, querida. É um dos nossos divulgadores também. Um beijo grande para você. Mayra vem para Salvador. Sementes da Fátima Phelps, um beijo, querida. Olha, alguém perguntou lá em cima, eu acho que eu vi passando as pessoas falando sobre autismo, né? Autismo. E não sei qual foi a outra que colocaram, mas eu vi o autismo. Acho que foi a síndrome de Down, não foi? Sobre o que o Espiritismo acha sobre isso. E uma vez eu falei sobre isso também, e gerou, né? E gerou alguma controvérsia, o que é normal, né? Nós temos o conhecimento da doutrina. A doutrina foi codificada por Kardec, mas foi ditada pelos nossos irmãos, espíritos superiores que vieram com esta grande missão. Mas ela é inacabada e ela não é uma balança de peso só. Cada espírito é uma história, cada espírito é uma luta, cada espírito traduz, né, os seus passos de vidas passadas. Não dá somente para a gente ler um livro ou mesmo decorar a doutrina e aplicar na Mayra, no José, no João, a mesma coisa. É a mesma doutrina, mas as nossas vidas passadas, o nosso caminhar é que determina o que é para cada um. Então, muitas vezes, alguns casos, inclusive o Chico já falou sobre isso, o Chico Xavier, né? Que algumas pessoas que vêm com as limitações, elas vêm por quê? Porque em outras vidas cometeram algumas faltas graves e essa é sua forma de resgate. Chico estava falando do entendimento de alguns espíritos, não colocando todo mundo na mesma caixinha. E aí a gente repete muito isso. Então a gente olha qualquer um dos nossos irmãos que vieram com limitação, né, com alguma limitação, na fala, no agir, no consciente, né? Aí vocês têm vários tipos de síndromes, aí tem o autismo e muitas outras coisas, algumas limitações físicas, né? Pessoas portadoras, né? Não é portadora, inclusive, pessoas com deficiência, me desculpem, pessoas com deficiência, né? E, então, a gente tende a colocar todo mundo numa caixa só e não é assim. Muitos desses nossos irmãos vêm por missão. E você, às vezes, com a sua ignorância sábia, o que é ignorância sábia? É a ignorância daquele que acha que sabe demais. Daquele que já decorou todos os livros, daquele que já decorou as obras básicas, daquele que decorou tudo que podia e acha que agora é só aplicar a cada pessoa, a cada vida, a mesma coisa que ele aprendeu. Então é isso que o Daniel chama de ignorância sábia. É quando você acha que sabe demais, né? E aplica em todo mundo a sua visão daquilo que você decorou e aprendeu.
Muitos desses nossos irmãos vêm por missão, porque o mundo precisa mudar. De vez em quando, o mundo precisa ter uma sacudida para aprender a lidar com as diferenças, para aprender a lidar com o respeito. E assim vêm os nossos queridos por missão, para nos ensinar o quanto não são só aquilo que nós temos de sentido, o ouvir, o falar, o ver, o enxergar, com as coisas materiais, que vão determinar quão evoluído o espírito que está ali é, ou as pessoas que estão ao seu redor são. Eles vêm por missão para dizer para você que, mesmo que você não escute a voz de alguém, mesmo que você não enxergue outras pessoas, os seus exemplos, a forma que você age, irá falar espiritualmente mais alto do que qualquer um dos sentidos. Então, eles vêm por missão para nos ensinar a ser mais caridosos, a ser menos preconceituosos, a entender as diferenças e a aceitar que nem todo mundo é igual. Aceitar que nós vamos precisar de cuidados dos outros e que outros precisarão ainda mais dos nossos cuidados. Então, esse colocar na caixinha apenas dentro da doutrina é o complicador, é o que gera confusão, é o que gera pequenas situações dizendo, olha, Mayra disse que não era como o Chico falou, e não foi isso. Vocês viram que eu comecei explicando já, né? Que Chico falou. Uma regra, Chico falou o que era geral, mas cada espírito é espírito. Então eu, pelo que eu aprendi desde que vejo espíritos, desde 4 anos, e com os mentores que passaram por mim, e com o Daniel, nós sabemos que essas pessoas têm uma grande missão na Terra, modificar a visão da Terra, tornar as outras pessoas viventes em carne melhores, para que a gente alcance a evolução. Na época de Chico se falava menos sobre esses temas, porque ainda não tinha uma denominação. Vocês terem noção, hoje nós temos mais de 451 traumas psicológicos que são catalogados pela medicina, mas naquela época não tinha. O autismo não era conhecido como autismo naquela época. Então, a época de Chico e de outros médios era uma outra época. Essa é uma geração diferente. É uma época diferente que a gente tem que começar a abrir o nosso coração e o nosso espírito a entender isso. A entender que esses nossos irmãos vêm como professores para ensinar a nós mesmos, ensinar ao plano e, claro, também para resgatar. Todo mundo vem resgatar aqui. Eles não seriam diferentes, mas eles têm uma missão diante disso. Então, eu não estou dizendo que eles não vão resgatar. Eles estão resgatando também, mas vêm por missão, para ensinar. E, às vezes, com esse nosso raso conhecimento, a gente acaba não aprendendo a lição, né? A gente acaba não lidando certo com essa missão. Então eles são perfeitos que voltam à Terra por missão? Não, gente, eles estão resgatando também, em sua grande maioria. Mas eu também estou resgatando, você está resgatando. Não é a limitação ou a deficiência que determina isso. O que é resgate e o que não é, entenderam? A deficiência pode ser uma missão e o resgate pode ser outro. Vocês já pensaram que alguns dos nossos irmãos que nascem com limitações são abandonados pela família biológica? E aí ficam à mercê da caridade, do amor de um outro, que não é o seu sangue, e isso pode ser o resgate. Não necessariamente a deficiência. Entendem o que eu quero dizer? Espero que sim. Dinho Oliveira, não acho justo o atendimento apenas presencial. Muita gente mora longe e não tem condições para ir até Brasília. Dinho, eu compreendo tranquilamente, eu já falei sobre esse assunto algumas vezes com vocês, o quanto eu compreendo. O que faz falta, né? Ter muitas vezes uma psicografia online, o que faz falta muitas vezes nesse mundo de tecnologia, o trabalho de alguns médios não serem assim. Mas aí eu vou te explicar duas coisas. Uma autorização. Eu não posso desobedecer à espiritualidade nem os mentores da casa e o meu mentor. Segundo ponto é que eu, Mayra, não estou preparada para fazer esse trabalho.
A culpa não é da espiritualidade ou do seu ente querido, pelo contrário, é uma insuficiência da médium. Eu não tenho ainda a capacidade, a maturidade espiritual e mediúnica para fazer esse trabalho da forma mais respeitosa possível, de forma online. Eu ainda necessito de estar com as pessoas. A minha mediunidade é por aproximação. O dia da psicografia é muito importante para mim. Não sei se você já viu alguma psicografia, mas eu faço a fila do abraço com essas 1000 pessoas ou com quem queira ir lá abraçar. Então, é uma insuficiência da minha mediunidade. Não me sinto preparada e já tive também o feedback da espiritualidade que não tem preparo para isso. Não estou criticando os médios que fazem, porque cada evolução, né? Cada evolução é uma evolução, cada mediunidade é uma mediunidade. A minha não tem maturidade para isso. E o medo que eu tenho maior do mundo é decepcionar a espiritualidade, é não fazer esse trabalho com o máximo de respeito que tem que ser feito. Então é só por isso. Mas não sei se você é seguidor novo, mas eu sempre dei recados online. Inclusive o Despertar tem muitos recados. Hoje mesmo eu comecei essa live dando um recado da dona Joana e do Mateus, mãe e filho que desencarnaram num acidente de moto. Então os recados, que são cartas faladas, podem ser dados sim, de forma online, nas psicografias online, por assim dizer, são esses recados. Agora, a psicografia das cartas, somente presencial em Brasília, viu? Somente presencial em Brasília. Eu sempre leio as mensagens de vocês. Eu não acho ruim, não, que vocês perguntem sobre os entes de vocês. Pelo contrário, é uma forma de aproximá-los de mim, tá bom? Então, fiquem tranquilos nesse sentido. Padre Santiago. Quem foi Inácio Daniel? Poderia falar quem foi ele? Oi, Pati, boa tarde, um beijo, querida. Desde que eu comecei e que eu tomei conhecimento da história do Inácio Daniel, que é lindíssima, uma história muito simples, mas regada de muito amor, muitas dificuldades, muitos obstáculos enfrentados dele com ele mesmo, né? E eu me apaixonei pela história dele, pelo exemplo de vida dele, por tudo, né? Então, eu sempre quis contar a história dele e eu acho que seria de grande ajuda e de grande valia para todo mundo. Mas ele nunca permitiu, nunca autorizou, porque ele disse que quando alguém me perguntasse quem ele era ou a história dele, que eu dissesse que ele foi um lavrador de uma roça de fumo que lutou, assim como eu, assim como vocês lutam para evoluir, até que ele encontrasse, né, essa evolução, até que ele não precisasse mais retornar, por enquanto, a este plano. E continua trabalhando no outro plano, de forma constante. Então, infelizmente, eu nunca contei a história dele, porque ele disse que ele é coadjuvante, que não queria ser conhecido como principal. É por isso que eu nunca contei. Mas adoraria ter a oportunidade de contar para vocês. Quem sabe no futuro próximo ele não permita, né? E... Bianca Moura. Daniel parece muito com você fisicamente, Mayra. Pois é, Bianca, muita gente me diz isso, mas é porque as pessoas têm a visão daquele quadro. O quadro que tem na Casa da Caridade não é fidedigno à imagem dele. Foi o mais próximo que um médium chegou desenhando ele, e ele adotou aquela imagem ali justamente porque ele não quer ser reconhecido, não quer ser
o ator principal, como diz ele. Então ele adotou aquela imagem. A gente já tem algumas imagens mais fidedignas dele e que irão para casa nova. Assim eu espero que o quadro que vai ficar lá no altar vai ser modificado para uma outra pessoa que vai chegar mais próximo das características dele, tá bom? Então assim, mas sabe de uma coisa? Parece que todo médio acaba parecendo um pouco com o mentor. Talvez pela ligação que a gente tenha de outras vidas, certo? Mas a gente parece sim, um pouco. E também porque eu não facilito, né? Eu acabo copiando muitas coisas do Daniel. A forma que ele prende o cabelo, a forma que ele deixa o cabelo. Muitas vezes, vocês já viram quando eu prendo o cabelo assim? Vocês lembram quando eu prendo o cabelo assim? Esse é mais ou menos a forma que o Daniel prende o cabelo. Ele tem uma mecha branca e ele prende o cabelo assim. E eu adoto muito isso. Então eu não facilito muito, né? Houve uma época que eu pintei o cabelo de preto, como é o cabelo dele. Eu não tenho uma mecha, mas eu pintei o cabelo de preto e deixei crescer quase do tamanho do dele. A gente vai pegando um pouco dos trejeitos também, né? Como eu só incorporo praticamente Daniel. Adelaide, que é uma outra servidora, e outros que eu tenha que incorporar para fazer assinatura ou coisa do tipo, mas de forma menos constante, eu acabo pegando os trejeitos dele. Não tem como o médio não pegar. Às vezes a forma de falar, gostaria muito de pegar muitas outras coisas, muitos outros exemplos melhores. Mas é isso, acaba que parece mesmo, tá bom? Teacher Arthur, fale-nos mais sobre o Tesla. Você sabe do que estou falando. Nossa, Arthur, essa mensagem me pegou bem de surpresa mesmo, viu? Bem de surpresa, porque essa história do Tesla eu acho que eu nem posso comentar aqui e nunca comentei com ninguém. Talvez o meu marido e algumas pessoas mais próximas sabem. Me manda uma mensagem no direct, por favor. Surpreendi-me agora mesmo, estou surpreendida. Deixa eu ver. Oi, Diego, tá me devendo um doce, Diego, tá perto de eu ir para Minas Gerais, hein, Diego? Diego pergunta se o Daniel viaja para a colônia do nosso lar. Daniel trabalha muito por lá, né? Então sim, vai muito lá, vai muito lá. Daniel vai muito. Perguntou se Tesla o carro não. O carro não, tá? Deixa eu ver aqui. Darly Matias, um beijo, querida, boa tarde. Você melhorou? Você gostou do filme? Eu melhorei sim. Hoje eu tô sem dor. Talvez seja o primeiro dia que eu não tive nenhum resquício de dor. Ontem ainda tomei um remédio para dormir, mas não tava com uma dor enorme, né? Tava com uma dor assim. Isso é têmpora, será que chama? Eu acho que sim. Tava, sim, uma dorzinha, né? Então, estou bem melhor. Amanhã, vida volta ao normal. Trabalhar, estudar, vida volta ao normal. Sobre o filme, maravilhoso. Eu já disse a vocês, o filme foi esplêndido. Eu saí de lá com uma sensação muito boa, que é aquela sensação de querer assistir de novo, de querer sentir. Não é só o filme, mas dentro da sala de cinema, uma sensação de uma atividade espiritual muito grande, vários espíritos ali. E é tão bonito que no final as pessoas que estão encarnadas aplaudem, mas os espíritos levantam, né? E muito felizes em poder estar divulgando a doutrina espírita em todos os instrumentos. Então, é uma sensação maravilhosa dentro da sala também do cinema. Então, é uma experiência diferente, porque não é só o assistir o filme, é vivenciar também espiritualmente muitas coisas ali dentro. Então, eu amei o filme. Eu amei, fiquei muito feliz também, porque a gente viu que a FEB divulgou que teve, né, a melhor estreia, né, mais de 163 mil pessoas, me parecem, assistiram na estreia. Então divulguem o filme para que ele fique mais tempo em cartaz, para que a gente possa propagar, tá bom? O filme é maravilhoso. Giene de Teresina. Eu nunca fui no Piauí, mas eu gostaria de ir também.
Cris, Mayra, como saber o nome do meu mentor espiritual? Olha, muitas vezes os mentores, eles se fazem presente e quando eles acreditam que está na hora da gente saber nome, da gente saber quem são. Gente, eu tô rindo porque tinha uma abelha aqui perto do celular e meu irmão foi tentar tirar essa abelha e quase que ela foi pra cima dele e ele não pôde nem gritar aqui pra não. Aí eu comecei a rir porque eu não aguentei, viu? Desculpem. Olha, o mentor, ele, quando há o momento da gente saber quem ele é, dele se fazer presente, né, que há um objetivo mesmo dele de dizer quem é e o que você vai fazer com essa informação, sempre lembrem, é importante o que eu vou fazer com essa informação. Então, ele faz acontecer, às vezes por sonhos, às vezes dentro do centro espírita por outros médios. Médios incorporados ou não incorporados, sonhos e vários outros meios. Uma carta que você acha, um déjà vu que você teve. Então, eles fazem acontecer. Deixa eu ver. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de merecimento, de assistir, né? De assistir, de receber uma carta. Esse merecimento que a gente fala tanto, não é especificamente isso, todos nós somos merecedores dessa comunicação. O que vai determinar a comunicação e quando ela vai ocorrer é uma tríade entre equilíbrio, necessidade e objetivo. E essa necessidade pode ser tanto do desencarnado ou outras vezes dos encarnados. Há o equilíbrio, se a pessoa está pronta para receber, se aquele é o momento correto, e o objetivo, né? Qual é o objetivo fator daquela comunicação. Então, é por isso que às vezes a gente acha, inclusive, que está demorando, mas é simplesmente porque ainda não tem essa tríade completa. E é simplesmente também, muitas vezes, porque você não conhece o problema pelo que o irmão que recebeu a carta do seu lado estava passando. Então você só pode, né? Então você só pode avaliar pelaquilo que você está enxergando e vivenciando. E isso faz você achar que está sendo injustiçado, algumas vezes te faz entristecer, porque você tem que aprender a ter o equilíbrio e esperar o momento correto, né? Vânia, Mayra, me dá um conselho, sou do candomblé. Lá sou muito humilhada. Fui visitar um centro espírita onde fui muito acolhida. Hoje quero seguir a doutrina espírita. Vânia, você mesmo se aconselhou. Quando você disse lá sou muito humilhada, nem me importa qual era a religião ou a doutrina que você seguia. Você já se respondeu. Não podemos estar num lugar que não nos sentimos acolhidos, que não nos sentimos parte da família, que não nos sentimos ali no nosso momento de evolução. O que você tem que avaliar é se você está sendo humilhada ou se você está se negando a seguir as regras do local ou se você está se negando a ver muitas vezes o seu erro, né, o que está acontecendo e que por isso você possa estar se sentindo assim. Agora, uma vez que você determine, não, estão me humilhando, é assim que eu estou me sentindo, não é me corrigindo, não é tentando me moldar para a caminhada, não é porque eu não esteja, né, respondendo às regras. Aí uma vez que você determinou isso aqui, uma vez que você determinou isso aqui, não, eu estou sendo humilhada, então está na hora de você tomar uma atitude e sair. Nós não podemos ser tapete para pé de ninguém, somos toalha de rosto. Dentro da espiritualidade, ela nos requer seriedade, ela nos requer compromisso, mas ela requer também que nós nos protejamos e nos amemos. Que a gente possa nos amar primeiro, senão você não consegue amar ninguém.
Amada, a lei é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, não consigo amar ninguém. Se você já sabe disso, se lá estão te humilhando, está na hora de mudar o local onde você vai exercer a sua fé. Procure o que for mais confortável para exercer a espiritualidade, porque isso vai ser religião, vai ser religiosidade. Se você encontrar na doutrina espírita, né, esse conforto, procure estudar, procure alcançar esse objetivo dentro de você. Mas você respondeu a sua própria pergunta. Quando você disse que está sendo humilhada, você respondeu. Acontece muito em todas as religiões, porque são pessoas humanas encarnadas, pequenas ainda, buscando em processos muito diferentes, que muitas vezes ainda não entenderam. Assim como você, eu já passei por centros espíritas, no início da minha caminhada, bem no início, que praticamente me aprisionaram. Queriam aprisionar a minha mediunidade. Até que eu desse o grito de liberdade. Inclusive, fui chamada de rebelde em público, né? Então, assim, já passei também por isso, mas eu sabia que era aquilo que eu tinha que passar para dar um passo e seguir à frente. Siga em frente. Sabe por quê? No final das contas, não vai ser entre a religião, entre a doutrina, entre o grupo que você estava. A prestação de contas será entre você e Deus. Portanto, a gente não pode tornar a nossa vida mais difícil. Aqui a gente já tem muitas dificuldades. Torne ela mais fácil. A espiritualidade é amorosa. Vou dizer para vocês que muitas vezes acontecem dentro da Casa da Caridade. Algumas pessoas também não têm preparo para estar dentro de um lugar que tem regras e regras mais concisas. Então, tem que saber qual lugar é mais adequado. Eu tive pessoas que saíram do grupo de voluntariado simplesmente porque disseram que eu não dei os parabéns no dia do aniversário. Esse não era o motivo real. Somos 130 pessoas no grupo de voluntários que eu entendo como família e que convivemos. Então, pode ser que em determinado tempo, principalmente em época de psicografia, pode ser porque eu não entro no grupo de WhatsApp sempre, que eu possa ter esquecido. Mas esse não foi o real motivo da saída. Foram outros. O ego, de não suportar. Tive outras pessoas que saíram porque erraram e não conseguiram ficar lá dentro diante do seu erro e das limitações que seriam impostas. Teve pessoas que simplesmente cansaram e teve pessoas que entenderam que ali não era o seu lugar, nem o lugar de trabalho voluntário, nem o espiritual. Religião e doutrina é liberdade. Você tem que ter liberdade para seguir quando você não se sinta bem, tá bom? Então você respondeu sua própria pergunta. Dona Mirna, um beijo, querida. Mayra, a reprovação durante o estudo espírita, deixa eu ver se eu entendi, a reprovação durante o estudo espírita. Olha, dentro das salas de estudo, por exemplo, ESG, né? ESG e tomo 1, tomo 2, depende do centro espírita, tem um nome. Mas é estudo sobre a doutrina espírita, né? Estudo focado na doutrina espírita. Não é bem uma reprovação, mas tem as regras materiais para garantir já nem sei falar mais a palavra, para garantir a não evasão, como a gente faz nas escolas, a sua presença, né? A sua presença. Então, não é bem uma reprovação dentro do estudo espírita, mas eles dizem, por exemplo, a partir de 3 faltas não justificadas, você não recebe, talvez, o diploma, talvez. Eu não sei bem o que entregam, tá bom? São regras. Não é bem uma reprovação no estudo. É uma limitação para que as pessoas tenham mais compromisso, entendeu, dona Armina? Então, sim, é possível, não é uma reprovação, mas é possível que você falte algumas vezes e então você tenha que repetir isso aí. Por quê? Porque é importante a assiduidade. Muito obrigada, Mônica, é isso, a assiduidade. É importante, né, isso para que você possa adquirir os conhecimentos que estão sendo passados ali. Às vezes você falta 2 aulas seguidas e na terceira você já não entende, né? Então, pode ocorrer isso. Não é uma reprovação no estudo espírita, mas é uma limitação à sua continuidade dentro do projeto ou que você se inscreva para o próximo para dar início novamente. Eu não sou muito experiente nisso porque os estudos da casa são feitos, coordenados pelo Everton. Eu só sou apoiadora, eu dou aula de vez em quando. Dou aula é uma forma de falar, eu sou facilitadora, né? Porque eu não sei dar aula em nada. Então,
Mas eu acredito que é isso, são regras, né, colocadas pelos centros espíritas, pelas casas de caridade, enfim. Quem vai fazer a gestão? Também porque quando você se inscreve, você entra numa vaga que não permite que outras pessoas entrem nessas vagas. Então, quando você começa a faltar demais, você tirou a oportunidade daquela pessoa que queria. É isso também. São regras, regras materiais. Mas você pode estudar em casa, tranquilamente, não há reprovação dentro do estudo. Geice Carol, qual Bíblia você indica para a leitura, ô amada? Sabe, a Bíblia de Jerusalém. Ela é a mais próxima da tradução do hebraico e do grego, por isso que eu indico mais ela. É o que eu estudo sempre, é com ela que eu faço meus embasamentos, é com ela que eu faço o meu dia a dia, é com a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Pela tradução que é mais próxima, tradução que é mais próxima. Cristiano pergunta se tem caravana para ir na Casa da Caridade. Eu não sei, Cristiano. É porque sempre que tem psicografia é muita gente, né? Eu não sei se essas pessoas chegam em caravana no dia da saudade. Vou procurar saber, tá bom? Vou procurar saber. Gente, eu separei hoje essa leitura aqui do nosso livro que a gente vem fazendo essa semana, que é desse livro, Diário Estoico. Diego, eu moro perto do aeroporto, do lado do aeroporto, por isso os aviões, né, que vocês estão escutando. E hoje é domingo, então tem muito avião, moro sim, moro do lado do lado. Então, é Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse é o livro. Tcheve, meu amor, um beijo pra você. Estamos esperando você aqui na inauguração, hein, Tcheve? Pelo amor de Deus, para cantar pra gente. Tcheve é o Etcheverry, gente, que sempre vem, maravilhoso, maravilhoso. Etcheverry é um artista maravilhoso. Então, hoje nós vamos pegar o dia 28 de janeiro. 28 de janeiro. Eu ainda não fiz a leitura, deixei para fazer junto com vocês. 28 de janeiro. O título é Observando os Sábios. Observando os Sábios. Observa com bastante atenção o princípio orientador das pessoas, especialmente dos sábios, tanto do que eles fogem quanto do que eles buscam. De novo, observa com bastante atenção o princípio orientador das pessoas, especialmente dos sábios, tanto do que eles fogem quanto o que eles buscam. É do Marco Aurélio, aquele imperador, do livro Meditações, tá certo? Sêneca disse: sem uma régua com a qual fazê-lo, não podemos endireitar o que está torto. Esse é o papel das pessoas sábias em nossa vida. Servir de modelo e de inspiração, fazer nossas ideias reverberarem e pôr nossas presunções à prova. Quem essa pessoa será depende de você. Talvez seja seu pai ou sua mãe. Pode ser um filósofo, um escritor, um pensador que cumpra esse papel. Talvez perguntar o que Jesus faria seria o modelo certo para você. Mas escolha alguém, observe o que essa pessoa faz e o que ela não faz. E esforce-se ao máximo para fazer o mesmo. Olha que legal. Observa com bastante atenção o princípio orientador das pessoas, especialmente dos sábios, tanto do que eles fogem quanto do que eles buscam. E no final ele disse: escolha alguém, observe o que essa pessoa faz e o que ela não faz, e esforce-se ao máximo para fazer o mesmo. Observando os sábios. Nossa, que mega de uma lição, uma baita de uma lição. Temos que observar os sábios, aprender com aqueles que conseguem nos ensinar coisas boas e aprender também o que não fazer, com os erros praticados pelos outros também e com os nossos próprios erros. Mas nesse caso, ele disse: siga um sábio, e ele dirá para você
o que fazer ou o que não fazer de acordo com os atos dele, mesmo que ele não abra a boca. Você pode se colocar diante de pessoas sábias, né? Diante de pessoas sábias e fazer as coisas que elas fazem, tentar se esforçar para fazer e também deixar de fazer aquilo que ele não sabe, que ele não faz. Ou seja, seria um conselheiro com exemplificação do dia a dia, né? E ele diz também no livro, o autor, que esse sábio pode ser Jesus Cristo. Você pode se perguntar, o que Jesus faria nessa situação? Olha que bacana. O que Jesus faria nessa situação? Todos os dias a gente se pega em várias situações que requerem da gente uma sabedoria que muitas vezes a gente não tem. Nem todos os dias a gente tem uma grande sabedoria ou agem com essa sabedoria. Eu costumo dizer que pessoas grandes às vezes falam coisas pequenas, porque nem sempre nós estamos na veia do ensinamento ou do exemplo. E às vezes, por mais que sejamos sábios ou tenhamos uma sabedoria em determinado ponto, a gente não age de acordo com ela. Então, o verdadeiro sábio é aquele que busca se moldar e que sabe que ele pode ser exemplo para outras pessoas. Você pode ser o exemplo do seu filho, você pode ser exemplo, né, de pessoas. Ontem mesmo, engraçado que ontem eu mandei uma mensagem para uma colega de trabalho, porque ela cuida-se muito de forma física, então ela aparenta ter uma idade muito, mas muito menor do que ela tem. E nesse ano que a gente está trabalhando junto, eu sempre falando, ela sempre me mostrando todas as coisas que ela fazia ou que ela praticava para se manter assim, todos os dias fazendo exercício físico, evitando várias coisas, né? Fritura, evitando bebida, evitando um monte de coisa ali, comendo de forma mais correta possível e usando várias coisas, né? Uns cremes, um filtro solar, que é muito importante. E o ano inteiro ela batendo nisso, ela fazendo, a gente vendo, né? A gente vendo e tudo. E ela fazendo isso constantemente, né? Na constância. Até que esse ano agora, antes de ontem, eu me peguei pensando, eu preciso cuidar um pouco melhor de mim, né? Passei um ano inteiro sem fazer exercício físico de forma constante. Esse ano eu preciso mudar isso, cuidar um pouco do meu rosto, porque meu rosto, assim como minha pele, surge várias coisas dependendo do grau de ansiedade ou de sentimento que eu esteja passando, mas é também um pouco de descuido, sabe? Não passar um filtro solar que a gente já sabe que é importante, né? Não tomar muita água que a gente sabe que é importante. Aí eu comprei algumas coisas, uns sabonetes para lavar o rosto, umas pequenas coisas. E aí eu mandei a foto para ela e disse, tá vendo? Você foi inspiração para mim. Você fez isso sempre, sempre, sempre. E por mais que não dissesse para que eu fizesse, mas eu vi o seu exemplo e eu vi o seu dia a dia e você foi minha inspiração sobre isso. Então, até nas pequenas coisas, obrigada, Diego, muito obrigada, viu? É sempre bom ouvir. Mas até nas pequenas coisas, você pode ser exemplo para alguém. Até nas pequenas coisas que você faz. No seu ato, muitas vezes, de ser mais pacífico dentro de uma situação turbulenta. Do seu ato, muitas vezes, de dentro da família, ser o passivador. Em pequenos atos, né? Em pequenos atos, você ser. Então, você pode ser inspiração para alguém. Por isso que você tem que ter cuidado com seus atos, com o que você fala e como você age. Eu sei que muitas vezes vocês podem entender isso como uma coisa, como é que eu vou dizer? Como um saco. É um saco ter que ficar me vigiando o tempo inteiro para poder inspirar alguém. Não é que você tenha a intenção de inspirar alguém, mas é que você pode ser a inspiração dessa pessoa para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, por que não tentar se vigiar para ser nas coisas boas, né? Às vezes você lê muito e alguém que não tem o costume de ler resolve, vou tentar ler para ver, né? Para ver o que é. Às vezes você que é espírita, mas sabe lidar com todas as religiões, que sabe que é um só Deus, que sabe que é um só caminho, que é Jesus Cristo,
você não briga por religião, mas você ali com seus exemplos, o exemplo da caridade, do perdão, seu exemplo diante de vários processos na vida, faz com que outras pessoas, irmãos de outra religião, possam também escutar, estudar, seguirem seu caminho de forma mais amorosa. Então, nós somos inspirações e o livro nos aconselha justamente isso, né? Que a gente siga sábios, pessoas sábias. E que pode ser alguém que está do seu lado, que pode ser alguém que você nem conhece, pode ser um escritor, um autor, pode ser e deve ser também Jesus Cristo, não é? Um espírito que passou, tudo isso. Então que sejamos nós também instrumentos para nos reformar e nos tornarmos sábios, buscar a sabedoria. A sabedoria é libertadora, a sabedoria é o único modo de vida. A gente só evolui quando vai buscando sabedoria, não só conhecimento, mas sabedoria, mas a sabedoria. Então que a gente possa todos os dias pensar se os nossos atos estão sendo motivo de outras pessoas querer se inspirar em nós. Hoje mesmo, sabe? Surgiu uma situação muito pequena diante de tudo na minha vida aí. Situação muito pequena. E eu quis me estressar absurdamente. Até que eu entrasse no banheiro e pensasse, por que tanta importância? Que falta do que fazer essa? Isso não tem importância nenhuma para a sua vida, você está sendo infantil. Eu falei comigo mesmo o quanto eu estava sendo infantil, que eu tinha que ser exemplo para outras pessoas, mas mais ainda, acima de tudo, exemplo para mim mesmo. Exemplo para mim mesmo. Então, passou. É assim que a gente tem que agir. A gente tem muitas coisas grandes, superiores para enfrentar e as coisas pequenas têm que ser deixadas para lá. Você só pode dar bons motivos para que as pessoas estejam próximas a você e que queiram estar com você e que achem que o seu caminho, o caminho que você traça ou que você dita, seja o que corresponde à vida delas. Mas você não pode forçá-las a ficar. E a maior sabedoria de todas é aprender a dizer adeus àquelas pessoas que precisam partir. E isso serve na vida espiritual e na vida material. Portanto, você pode ser inspiração de alguém, você pode estar sendo a inspiração de alguém nesse momento. Então se cuide dos seus atos. Rogério Correia, te acho uma doutora no espiritismo. Rogério, isso aí é reflexo do seu espírito. É reflexo de um espírito que quer evoluir, que quer ver outras situações, quer abrir a mente, o espírito. Um grão mesmo, assim. Eu sei lá, acho que eu não sou nem um grão de areia. Sabe aquele grão de areia que o vento já sacudiu e já partiu ele em milhares? Aí, um daqueles milhares sou eu. Mas sigo fazendo a melhor forma possível, né? Me reformando e estudando e sabendo que eu não sei tudo, sabendo que ninguém sabe tudo e sabendo que eu tenho muito que aprender. Vocês me ensinam. Com suas reações, com suas perguntas, com seu desejo de aprender também. Às vezes vocês me perguntam coisas, né, que eu não sei. E aí eu desligo a live, vou conversar com o Daniel e aprendo novas coisas para poder dizer para vocês. É um estudo tão diário. Então, nessa minha caminhada, eu resolvi falar do espiritismo como ele deve ser falado, de forma muito, muito, muito cotidiana e normal no nosso dia a dia. Ele está inserido em tudo, né? E eu agradeço muito o apoio, a confiança de vocês, porque desde o início, quando eu entrava em live lá na pandemia e as lives no YouTube, nossa, as primeiras lives assim foram terríveis. Eu vou assisti-las e eu fico com vergonha assim da minha falta de tato muitas vezes. Hoje eu ainda não consigo assistir minhas lives. É uma curiosidade que eu tenho que dizer para vocês, eu não consigo assistir. E aí os meus amigos aí dos outros canais é que recortam e mandam um recorte. E aí eu acho muito bacana, porque o recorte vem preciso, né? Então é agora que eu tô conseguindo assistir algumas coisas que eu falo, tá? Mila Caroline. Mayra, indica um livro de Divaldo Franco, psicografado por Joana. Olha, a série psicológica, né, de Joana é muito boa, muito boa. É um dos livros, é uma série inteira, mas que é muito boa. Eu indico. Tem vários livros nela, tá bom?
Deixa eu ver. Ai, peraí. Juazeiro do Norte. Eu sou do Juazeiro praticamente. Sou do Jati, né? Mas é muito pertinho do Juazeiro. Danilo, nossos entes queridos podem nos trazer fluidos espirituais para os encarnados? Podem sim. Podem sim. Fluidos de diferentes tipos. E é isso que a gente tem que vigiar, né? É uma troca de fluidos, tá? Eles também recebem as nossas energias de amor, as nossas energias de desejo de que eles caminhem bem, a nossa energia de desejar caminhar junto com eles e evoluir junto com eles, agora cada um no seu plano de forma diferenciada. Mas eles trazem muitas vezes a energia de saudade, a energia de amor. A gente troca fluidos com eles, tá bom? Letícia, um beijo, querida. Deixa eu ver. Indicação para livros para estudos da doutrina, por favor. Rê Muniz. Rê, a gente sempre pede para iniciar, né, nas obras básicas, mas eu confesso para vocês, e talvez você não vai escutar uma outra pessoa falar isso, que quando você inicia lendo o livro dos Espíritos e somente ele, dando continuidade, seguindo ele direto, é muito maçante às vezes, e por isso algumas pessoas desistem ali pelo meio do caminho. O livro dos Espíritos é bom ir lendo de acordo com o tema. E simultaneamente a ele, você pode começar com o Nosso Lar, com os livros de André Luiz. Todos os livros de Chico são muito bons para começar. Hoje em dia nós temos uma bibliografia de muitos outros autores, né? O José de Luca, que é muito bom. Nós temos livros de diversos autores e de psicografias também. O Violetas nas Janelas, os romances são muito bons. Mas veja bem, o Daniel esse ano foi feito um voto dos voluntários e ele indicou 24 livros. Se vocês quiserem, eu peço para o Everton fazer um pôster com esses 24 livros indicados pelo Daniel para colocar lá para caso você queira ler. Mas lá não tem só livros espíritas, tá bom? Inclusive tem Conversando com Deus, certo? Tem muitos outros livros que não são somente espíritas. Tem livros de física quântica, tem outros livros. Por quê? O Daniel entende que as pessoas têm que buscar o conhecimento no geral, para tirar suas conclusões e para saber o que é válido e o que não é válido. Mas olha, se você ler do Nosso Lar até a última obra do André Luiz, ali com Chico, você vai amar. Tem um outro livro muito bom, Opinião Espírita. Ele é livro de minha cabeceira também, que eu gosto muito, muito mesmo. Mas eu leio de um tudo, tá bom? Mas para a doutrina espírita, comece lendo esses. Comece lendo Chico, simultâneo ao livro dos Espíritos. Depois leia o livro dos Médios, que é muito interessante, fala sobre a mediunidade. Depois leia Céu e Inferno, que tem várias histórias também, que você se prende ali. E comece por esses. Comece por esses, que vai abrindo um leque e você vai sabendo de mais outros, tá bom? Cacá, um beijo, querida. Sarinha Cardoso, um beijo. Joey, já mandei um beijão. O nome do filme que está em cartaz é O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, tá bom? Kivia Lucas, Mayra, você tinha medo desses espíritos quando se descobriu médium? Então, na realidade, eu sempre digo para vocês que lá para os 7 anos é que eu fui entender que aquelas pessoas que falavam comigo eram mortos, como chamavam. Até então eu não tinha muito esse entendimento. Minha mãe é que conta quando começou com 4 anos, certo? Então, medo, eu nunca tive. Foi muito tranquila essa transição para mim, de entender que eram pessoas que já passaram por aqui. Não houve grandes saltos de sustos, de medos, assim. Mas porque foi uma preparação ali. Mas o normal é que a gente tenha algum medo. Na fase de criança, não tive. Na fase de adolescência já tive, porque tinha muitos obsessores, muitos espíritos contrariados com aquilo tudo. Então, aí foi mais difícil para mim, uma certa perseguição espiritual, mas
Nada que me fizesse parar, não caminhar ou prejudicasse a minha vida, certo? Ah, Eliane, vamos mexer o doce, é verdade, vamos mexer o doce com meu amigo. Chamar ele aqui para vir mexer o doce com a gente, né, Eliane? É verdade. Então, olha, não tive, na adolescência eu tive mais, mas vou dizer para vocês que todo médio tem ainda um pouco de medo de alguns fatos. De alguns fatos eu tenho medo. Vou te explicar uma coisa para vocês que é uma curiosidade, nunca falei aqui. Às vezes, quando eu entrego a carta, quando eu tenho acesso ao espírito e eu converso, né, com eles, eu conheço a família, certo? E nisso a família me mostra, me manda algum vídeo dele, por exemplo. Vou dar o exemplo do Dan. Depois que eu dei a carta do Dan e os recados do Dan, eu e a família dele nos tornamos muito amigos. Depois, muito amigos mesmo, de convivência mesmo. E então, eles costumavam me mandar vídeos do Dan, vídeo antigo, o Dan em alguma festa, o Dan falando alguma coisa, o Dan... E os vídeos me amedrontam. Aí você pode dizer, mas como assim? Porque eu não sei lidar com eles em matéria, sem ser em espírito. Isso me amedronta. Engraçado, mas é isso mesmo. Não sei lidar com aquela experiência de vê-los aqui neste plano em matéria, entenderam? Então isso me dá uma amedrontada, por incrível que pareça. E sim, alguns espíritos me causam receio, sim. Se o médium disser que não tem mais, nenhuma vez não tem medo, eu acho impossível. Alguns espíritos nos causam receio. Tanto é que meus amigos e minha família, elas falam assim, quando eu falo assim, nossa, tem um espírito ali na sala, né? Tem um espírito ali na sala que eu queria tomar água, mas eu vou esperar. E aí a minha família, meus amigos falam assim, oxe, se você tá dizendo que tem medo, imagine nós, não vou de jeito nenhum. Então assim, sim, tem alguns que me dá receio, alguns que estão muito sofredores ou muito revoltados, eu tenho muito receio, mas o meu receio principal é porque eles conseguem me tocar. Então muitas vezes eles nem querem te machucar, mas acontece. Então, assim, eu tenho sim alguns receios até hoje. Eu não tenho um medo cotidiano deles, mas eu tenho medo de algumas situações, sim, se eu puder. É porque assim, a gente aprende com o tempo e com os mentores que nós não podemos fugir dessas situações e que nem você vai poder ter o tempo todo o mentor com você. Então, eu não posso chamar o Daniel em toda situação, não posso, não posso. Não posso chamar o Daniel em toda situação. Ele não pode estar ao meu dispor, ele trabalha em outras coisas e com o passar do tempo o médium tem que aprender a lidar com isso. Então, às vezes eu tenho receio sim. Tem uma menina que me visita aqui em casa que ela não fala, a aparência é que ela está com a boca costurada. Então, sei da história dela por outros espíritos que ela passou uma história muito traumática, muito violenta, há alguns séculos inclusive, e que ela não conseguiu ainda deixar isso, perdoar isso e seguir. E ela acredita, né? E ela acredita que eu seja uma das culpadas do que aconteceu com ela. Talvez eu seja, de outras vidas, não é? Então, ela tem um certo tipo de perseguição. Por mais que eu converse, por mais que eu ore, por mais que eu peça perdão muitas vezes a ela, mesmo que eu não saiba o que eu tenha feito, né, por ela, ainda assim ela não consegue me perdoar e não consegue sair de perto de mim. Então, uma vez ou outra ela aparece e ela fica no meio da sala. Eu venho no corredor, ela fica no meio da sala e ela faz alguns gestos que ela aprendeu que me assustam. Ela tenta abrir a boca, como se ela estivesse fazendo muita força para gritar, mas o som não faz, então ela já viu que isso me causa medo. Então ela faz. Ela faz. Ela
faz uma coisa assim com o pescoço, ela faz uns trejeitos que ela aprendeu que me faz medo. Ou ela aparece no vidro da minha cozinha quando a gente está lavando louça. Então ela sabe que isso me causa um temor. Acontece. Eu tenho que lidar com isso. Hoje eu lido melhor, mas de vez em quando, dependendo do dia, eu ainda tenho. E sei que se ela está aqui, tem um motivo dela estar. Né? Vai chegar um momento que nós vamos ter que nos entender, eu e ela. Mas sim, ainda tenho medo de algumas situações. Camila Andrade, mas você era da Congregação Cristã do Brasil? Sim, eu era da congregação. Eu nunca me batizei, porque porque se batizar, né, fazer essa experiência dentro de cada religião, é um ato de muita seriedade, de compromisso. Então, lá na congregação, quando você não se batiza, você vira testemunhada, né? Até que você esteja pronto para se batizar. Eles não te convidam para se batizar, eles não te chamam para se batizar, nada disso. Eles esperam você pedir o batismo. É assim que funciona a doutrina na congregação. Então, eu sempre frequentei, eu usava o véu, eu usava o inário, tudo, mas eu não era batizada. É uma igreja que eu me sinto muito bem até hoje, mas que não era confortável à minha mediunidade. Tenho um grande, extremo respeito. Minha mãe, inclusive, é batizada há muitos anos de lá, frequentadora e, e segue a doutrina. Então, tenho muito grande respeito pelos irmãos. Lá eu acho que foi onde eu exerci melhor a minha mediunidade antes de encontrar a doutrina espírita. Fui muito bem aceita, eu não tive problema dentro da congregação de onde eu estava, tá bom, gente? Eu não estou dizendo que não existe gente preconceituosa e às vezes ignorantes espirituais dentro de qualquer igreja. Eu estou dizendo que eu não passei por esse processo. Inclusive, foi o irmão Bosco, um querido da igreja lá, que me parece que hoje também não está mais na congregação, mas era da congregação. E foi ele que me indicou um caminho, porque uma vez a gente estava conversando, e eu perguntei o que ele achava de Chico Xavier, e ele me disse: como é que eu vou falar mal de um homem que só fez caridade, de um homem que abdicou da vida? Existem desígnios, né? Existem desígnios de Deus que só Deus sabe, né? Mistérios de Deus. Então, irmão Bosco me empurrou a seguir, né? A seguir o meu caminho dentro da espiritualidade. Ainda vou cultos lá quando, sim, peço palavra, ainda tenho grande admiração, sim. Sim, se eu vejo os espíritos da congregação, vejo sim, com grande frequência. Inclusive, eu tenho uma grande amiga, a Dudinha, que eu nunca mais vi a mãe dela por aqui, a irmã Noemi, mas já conheci a irmã Noemi aqui pelo Instagram. Eu não a vejo mais, não sei qual caminho a irmã Noemi seguiu, mas a Dudinha é muito amiga minha, era organista, né? Enfrentou um câncer e é uma menina muito sábia, muito bacana. De vez em quando ela vem, a gente canta os hinos, porque eles têm hinários, então eu gosto muito de hinos, muito dos hinos deles. Música gospel eu gosto muito, eu gosto de todo louvor, eu gosto. Então a Duda vem sempre cantar comigo. Agora que mudou o inário também, houve mudança nos hinos, ela vem também, tá certo? Deixa eu ver. Danilo disse que é de Uberaba. Você já veio aqui? Danilo, eu nunca fui em Uberaba, mas eu tenho uma vontade tão grande. O meu voo foi cancelado agora no último congresso de Franca, meu voo foi cancelado. Na volta, a gente teve que alugar um carro, porque eu precisava chegar aqui no outro dia, eu trabalhava. Aí a gente alugou um carro e veio de carro para Brasília. E a gente ia passar lá na casa de Chico, ia quebrar aí uns 120 quilômetros e ia entrar. Mas estava fechada. E não era fechada porque era domingo, estava fechada porque, não sei se estava em reforma, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu tenho tanta vontade de ir em Uberaba, conhecer a casa de Chico, a história de Chico, né? Ver ali onde Chico viveu. É um sonho. Eu quero muito ir em Uberaba, sim, e eu vou ver se esse ano eu faço isso, se eu vou em Uberaba. Arco Verde, Arco Verde.
Deise diz que eu vou adorar. Aurineide, vem para Fortaleza. Psicografia de autista, completamente, como qualquer um outro. Né? Os nossos irmãos, quando retornam, não têm mais as suas limitações, tá bom? Só aqueles que não aceitam a evolução continuam por um tempo, mas depois passa. Os nossos irmãos, inclusive, se vocês procurarem, acho que tem no YouTube a carta do Brenner, né? Jenner Brenner. Ficou 16 anos, né, com limitação. E na carta dele, ele dizia tudo o que ele escutava. Muitas vezes a gente vê ali o corpo quebrado e não imagina que o espírito ali dentro é inteligentíssimo, sábio e sã. É sim, viu? Mãe da Luísa, é sim. Tati de Franca. Franca eu vou em novembro, Tupaciguara em outubro. Pronto, agora eu vou deixar vocês curtirem um pouco o seu domingo. Vou estudar e fazer algumas coisas que amanhã volto ao trabalho também, profissional. Ajudem a Casa da Caridade, vamos terminar aquela obra para eu parar de pedir tanto a vocês, porque eu peço tanto que até eu tenho vergonha, viu? Tenho certeza disso, que até eu tenho vergonha de tanto que eu peço para vocês. Eu já virei assim, né, cara lisa de tanto pedir, mas é porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu não gosto de pedir não, mas eu tenho que pedir, vai ser minha vida inteira assim pedindo. Então nos ajudem, vamos terminar aquela casa, vamos manter os projetos e aumentar os projetos. Vamos seguir fazendo bem para que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprende na teoria. Por favor, nos ajudem, olhem o Instagram, vejam se vocês se afinam com os projetos, doem para o projeto que você mais se afinar e nos ajudem a seguir. Para esse tempo agora, a gente vai precisar botar concreto no chão, colocar vidro nas janelas da cozinha, na cozinha inteira, pintar, colocar bloquete, que quando eu paro para pensar que é tanta coisa ainda, que só Deus e a ajuda de vocês. Nos ajudem, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. O projeto Vovó Deja. Conseguimos comprar os produtos. Deu R$ 8.000 para 2 asilos aqui, que vocês vão ver lá no Instagram também. Mas foi lindíssimo, lindíssimo. Nos ajudem sempre que vocês puderem. Se vocês não tiverem condições financeiras, nos ajudem compartilhando e mostrando os nossos projetos, certo? Outra coisa, se você ainda não consegue, não conhece o projeto, dê uma olhadinha no Instagram, nesse Instagram, converse com o Everton pelo telefone ou com as famílias que recebem. Elas nos dão a abertura para passar o telefone para vocês também. Venham entregar as marmitas junto conosco ou fazer uma comida, venham entregar as cestas ou fazer enxoval, venham participar dos projetos de caridade. A caridade liberta um monte de males e o perdão, a caridade, o amor é a nossa essência. Nos ajude. Beijo muito grande no coração de vocês. Até amanhã.